Olá, gente, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nós estamos na segunda temporada, o desafio do Apocalipse. Você que já participou comigo da primeira temporada, você sabe que aqui nós não brincamos de Bíblia. Aqui nós estudamos as Sagradas Escrituras com profundidade. Nós iniciamos a segunda temporada falando exatamente da quarta igreja do Apocalipse. Se você ainda não assistiu a primeira temporada, corre lá, assiste, para que você possa pegar todo o conteúdo, para que você possa não ficar perdido no decorrer dessas aulas. Você que é apaixonado pela palavra de Deus, eu estou imensamente feliz por você estar aqui. A segunda temporada já começou, na verdade já era para a gente ter terminado a segunda temporada, mas devido à minha viagem de última hora, eu não consegui gravar as aulas da maneira que eu gostaria de ter gravado para você. Mas aprove ao Senhor estar aqui hoje para a gente começar a nossa terceira aula, por assim dizer. Nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, que é aqui a quinta igreja do Apocalipse, é importante você saber disso, que na aula passada nós falamos a respeito da igreja de Tiatira, e falando a respeito da igreja de Tiatira, nós entendemos aonde é que essa igreja se encaixa no que tange ao tempo histórico dela. Nós sabemos que a interpretação bíblica para as igrejas, ela equivale ao tempo profético, ao tempo histórico e também a uma aplicação pessoal. São as três interpretações que nós usamos sobre as igrejas do Apocalipse. Para você que já é meu aluno aqui, para você que já estuda comigo aqui, vai ficar fácil para você compreender essa igreja chamada Igreja de Sardes. Por que vai ficar fácil para você? Porque você já entendeu o período de cada igreja. Eu já falei para vocês aqui também que as três primeiras igrejas do Apocalipse, elas ficaram no tempo, mas as quatro últimas igrejas estarão aqui por ocasião da volta do Senhor Jesus. Essas quatro igrejas estarão aqui até o dia do regresso, até o dia do rapto, até o dia do arrebatamento, e parte da igreja passará pela grande tribulação, ok? Então vamos dar continuidade aqui na nossa aulas. A igreja de Sardes, a palavra Sardes, ela significa remanescente. Logo, profeticamente, a igreja de Sardes, ela aponta para o período da Reforma Protestante. Lembra do que nós falamos na aula passada a respeito do protesto que aconteceu dentro da Igreja Católica Apostólica Romana? Exatamente, foi um tempo em que houve alguns fiéis dentro da Igreja de Tiatira, e dentro da Igreja de Tiatira já começou a acontecer uma reforma. Mais tarde vai entrar em evidência que vai pegar muito mais veemência a época de Lutero. Bom, mas não foi simplesmente Lutero que protestou. Existiu muita gente que protestou lá, muitos fiéis. Eles só não entraram em evidência como Lutero. E haja vista que é importante você saber disso aqui, que nesse tempo, que nesse período em que a Igreja Católica Apostólica Romana perseguiu o povo, matou muita gente, eu mandei imagens para você, eu preferi não colocar ela no vídeo, mas eu mandei para você que faz parte do grupo do Telegram, para você que faz parte do WhatsApp. O que nós precisamos entender? Que o tempo da igreja de Tiatira, ela vem, só que vem também agora o tempo da reforma, que a gente chama de reforma protestante. E a reforma protestante, ela equivale exatamente ao período da igreja de Sardes. A reforma protestante, ela está apontando para a igreja de Sardes. Então, a igreja de Sardes, ela aponta
aponta, ela simboliza a igreja reformada. Esta época foi uma época em que muitos foram usados por Deus como instrumentos para fazerem essa revolução. Foram homens como Lutero, que eu falei para você. Foi um período em que John Calvino, que a gente chama de João Calvino, também ele foi um grande influenciador que fez parte desse período também da história da reforma, e muitos outros nomes que entraram para a história. Muitos desses homens de Deus, eles nos servem hoje como base para compreendermos a palavra de Deus. Foram homens que foram usados extremamente pelas mãos do Senhor para trazer luz no meio desse período de trevas, no meio dessas densas trevas, aonde não havia acesso completo, aonde não havia conhecimento completo da palavra de Deus, aonde não havia acesso às Escrituras. Então, esse tempo da reforma serviu exatamente, principalmente, para isso, para trazer para nós luz em meio a essas densas trevas. Alguns desses profetas, desses grandes homens de Deus, eles chegaram a perder as suas próprias vidas para trazer ao mundo uma nova revelação da justificação pela fé, como foi o caso de Lutero, que ele teve a compreensão, ele teve a revelação de que o justo viverá pela fé. Foi o caso do sacerdócio universal, que todo crente, eles têm sobre si essa unção profética de sacerdócio real, que todo crente é livre para ter acesso à palavra de Deus. E ainda que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não permitia ao povo ter acesso à palavra de Deus, mas foi esses homens que trouxeram de fato uma luz para nós. E acredite você ou não, se não fosse por conta desses homens, é claro, primeiramente Deus, mas se não fosse Deus usando esses homens, se não fosse por causa desses profetas, desses grandes homens que se levantaram, infelizmente, hoje nós não teríamos acesso à palavra de Deus, tá? Então, nós temos que agradecer a Deus e agradecer também, principalmente, a esses homens que foram canal, a esses homens que foram instrumentos de Deus para que pudéssemos então ter acesso à palavra de Deus, para que pudéssemos ter acesso a essa luz em meio a tantas densas trevas. Nós vamos dar início então ao primeiro versículo da igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1. O que importa é que você marque, é que você anote e que você não perca nada do que vamos estudar hoje aqui. Amém? E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós já falamos aqui sobre os 7 Espíritos de Deus, tá? E eu vou falar mais um pouquinho para você, só para te relembrar, na verdade. E as 7 estrelas, olha o que ele vai dizer para essa igreja: conheço as tuas obras, que tens, olha isso, que tens nome de que vives e estás morto. Observa a palavra de Deus para essa igreja. Vocês têm fama, eu conheço as obras de vocês. Vocês têm nome, vocês têm fama de que vives, mas está morto. A característica principal dessa igreja é que ela tem aparência de que ela está viva, mas ela está morta. Observa o que o Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras. Vocês têm fama de que é uma igreja viva, mas já morreu. Para
para a igreja de Sardes, o Senhor ele se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos. Mas nós já estudamos isso, ele se revela de 7 maneiras. Ele se revela de 7 formas. Então, os 7 espíritos de Deus. O Senhor ele vai se apresentar como aquele que tem os 7 espíritos, e ele também vai se apresentar que ele tem também nas suas mãos, ele tem na sua destra as 7 estrelas. Deus, ele não possui 7 espíritos, que fique claro isso. O 7 simboliza aquilo que é pleno. Lembra que nós falamos já sobre a pedra que tem os 7 olhos, que são os 7 espíritos? Então, os 7 espíritos é a plenitude, é a totalidade de Deus se manifestando na terra. Então, significa que o Espírito, ele é 7 vezes intensificado. É uma manifestação mais intensa, porque esta é a necessidade dessa igreja. Essa igreja, ela precisa que o Espírito se intensifique sobre ela. Por quê? Porque essa igreja, ela está com a aparência de viva, mas ela já está morta. Por esta razão, Jesus vai se apresentar para essa igreja de Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e ele também possui as 7 estrelas. No capítulo 1, no versículo 20, nós já vemos que as 7 estrelas, elas são os 7 anjos da igreja, são a liderança da igreja. Isso significa que o Senhor deseja incendiar, mas incendiar o quê? Incendiar a igreja através de quem? Através dos seus líderes, através dos seus anjos. Se eu conseguir entender que o Senhor é quem tem nas suas mãos as 7 estrelas, e ele se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos, ele está dizendo: eu vou me manifestar para essa igreja com mais intensidade, porque ele conhece a necessidade dessa igreja. Existe uma necessidade da intensificação do Espírito sobre essa igreja. Nós temos que entender que nem tudo que dá certo é de Deus. E nem tudo que dá errado é do diabo. O nosso problema é pensar que tudo que está dando certo é porque Deus está no negócio. E não é assim. Crescimento de número não significa aprovação de Deus. Às vezes alguma coisa vai parecer está dando certo, alguém vai dizer: nossa, Deus está ali, Deus está aprovando. E nem sempre alguma coisa que está dando certo aparentemente significa que Deus está aprovando. Lembra quando Deus falou para Jonas: Jonas, vai lá pregar na cidade de Nínive. Quando Jonas chega no porto, tem um navio saindo para Tarsis. Eu acho que é isso. Então Jonas vai entrar no navio e falar: é para lá que eu preciso ir. O navio estava no porto, porque a intenção do coração de Jonas não era ir para onde Deus mandou, mas é ir para onde o coração dele queria. E como tinha um barco, um navio saindo exatamente para onde o coração de Jonas queria, ele disse: Deus está no negócio. Se o barco está aqui, se o navio está aqui, quer dizer que Deus quer que eu vou para lá. Mas não era. Deus não muda a palavra dele. Deus já havia dado a palavra para Jonas. E qual é o problema dessa igreja? Conheço as tuas obras, que tem fama de que vives, e estás morta. É uma igreja morta. É uma igreja que já morreu. O que isso significa? Significa que essa igreja tem a aparência, mas ela não tem realidade. Quantas igrejas você já não conhece? Se tratando da igreja de Tiatira, é fácil a gente olhar e falar: ela tem fama de que vive, mas está morta. E agora, quando a gente vai olhar e apontar exatamente para a igreja da Reforma, para a igreja protestante, para o tempo da Reforma. Então, como eu falei para você, muitos protestaram, como foi o caso de Lutero. Ele protestou, mas continuou sendo padre, não saiu de lá. São pessoas que querem servir a Jesus, mas quem continua governando, liderando é Jezabel. Nós já aprendemos isso aqui.
Você consegue entender? O choque que vai ter nessa igreja é: eu conheço a obra de vocês, vocês têm fama de que é uma igreja viva, mas é de fato uma igreja morta. Vocês têm a aparência de que vive, mas não tem realidade. Então, na época da Reforma Protestante, havia uma forte ênfase na doutrina. As pessoas se preocupavam com a ortodoxia. Era preciso ter uma doutrina correta? É claro. Mas a preocupação deles, eles se focaram simplesmente no estereótipo. Eles se preocupavam com uma fé, com um corpo de doutrina correto, mas eles não se preocupavam com um relacionamento vivo com o Senhor, com um relacionamento vivo com Deus. Eles se preocupavam com a doutrina, com a aparência. É óbvio que a gente tem que se preocupar com a doutrina bíblica, mas eles se preocuparam muito mais com a aparência do que com a realidade, do que com o relacionamento. Irmão, não basta você ter uma bela igreja, uma grande igreja, um grande conhecimento da palavra, ser um grande conhecedor, ter uma igreja rica, se não possui relacionamento com Deus. O Senhor está procurando uma igreja que se relacione com Ele, que tenha relacionamento com Deus, uma ortodoxia correta. Sem um coração intenso, é o mesmo que morte diante de Deus. Eu vou repetir: uma ortodoxia correta, sem um coração intenso, é o mesmo que morte diante de Deus. Não adianta eu ter uma ortodoxia apurada, mas não tenho um coração intenso e fervoroso, um coração que se relaciona com o Senhor. O Senhor vai olhar para mim e vai dizer lá: tem aparência, mas está morto. Deixa eu falar uma coisa para você. No ano passado, eu conversava com alguns pastores. No início desse ano, eu conversava com a minha liderança e eu falava exatamente sobre isso. O que me preocupa desde há muito tempo é quando eu olho para essa igreja e vejo que Deus está dizendo para ela: você tem fama de que vive, mas está morto. É uma igreja que tem a aparência, mas ela não tem realidade. E isso começou a bater muito forte no meu coração. O alvo final da nossa fé tem que ser um relacionamento genuíno com Deus. Se a fé não atingir o objetivo, ela se torna morta. Sabe o que a Bíblia diz? Que a fé sem essa obra, ela é morta. E a obra também sem a fé é morta. Mas o que a gente precisa entender é: se a fé não atinge o seu objetivo, ela se torna inerte, ela se torna morta. E apesar de ter uma doutrina certa, apesar dessa igreja possuir dogmas certos, não serve para Deus. O Senhor, Ele está preocupado em conquistar o nosso coração. O Senhor diz que as obras dessa igreja não são inteiras e completas. Há um conflito quando se olha para essa igreja. A aparência dessa igreja é que ela é uma igreja viva, mas a verdade é uma igreja morta. O sinônimo de aprovação é vida. Não é um crescimento, não é um inchaço. Muita igreja está inchada. Muitas igrejas são grandes, são aparentes, mas não tem vida dentro dela. É claro que aonde há vida, há também crescimento, mas nem sempre onde há crescimento há vida. Porque às vezes a igreja, ela tem condições e ela pode exatamente usar de artimanhas, como eu conheço muitas, principalmente aqui em Campo Grande, que usam de artimanhas e artefatos para poder fazer com que a igreja cresça, mas na verdade é uma igreja que não tem vida. Você olha para a mídia social dessa igreja, para o Facebook, para o Instagram dela, para o seu canal no YouTube, aparentemente é uma igreja top, e você fala: caramba, eu queria estar nessa igreja. É a igreja que usam de artefatos humanos, de artimanhas, que usam de estratégias humanas para enganar o povo. São igrejas que estão mais envolvidas. Eu vou nem falar. Tem fama.
Tem fama de que é uma igreja viva, mas será mesmo que tem vida lá dentro? Será mesmo que possui vida dentro dessa igreja? Olha o problema que essa igreja está enfrentando. A vida da igreja é revelada através dos frutos. Você vai conhecer muitas igrejas hiper mega grandes, com 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, 30.000 pessoas, mas membros, discípulos mesmo, são pouquíssimos. Então, pelo fruto se conhece a verdadeira igreja. A igreja do Senhor, ela é revelada através de frutos. Lembra da parábola da videira? Muitas igrejas, elas são inchadas, mas não tem vida. A Bíblia diz que a videira, que o galho, o ramo que estiver ligado à videira vai dar fruto. Muitas igrejas são grandes, mas não tem vida. Não tem. Então, quando a igreja ela não tem vida, o que ela tem que fazer? Ela começa a inventar entretenimento, começa a usar de enganação para com o povo, começa a enganar. Precisa-se de vida dentro da igreja, para não haver a necessidade de engano. A verdadeira vida de Cristo, ela produz, ela gera verdadeiros discípulos. Discípulos de Cristo, não de dogmas, não de preceitos, não de uma igreja dogmática. Você entende? João capítulo 6, Jesus ele vai conflitar com a multidão, ele vai conflitar com muita gente que o seguia, quando ele diz, vocês devem comer da minha carne e beber do meu sangue. Irmão, falar em beber sangue para um judeu é ofendê-lo, Só que quando Jesus fala, se vocês não comer da minha carne e não beber do meu sangue, vocês não têm vida, a Bíblia diz que uma multidão vai parar de seguir Jesus naquele momento, e muitos dos seus discípulos deixaram de seguir Ele. Jesus então vai olhar para o restante e vai dizer, e vocês não vão também? E vocês não vão seguir eles também? É aquele momento que Pedro levanta a voz e diz, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida, só Ele tem a palavra de vida. O verdadeiro evangelho vai conflitar muita gente. Aí tem um monte de igreja que as pessoas vão para lá só para ouvir alguma coisa que mexe com o seu ego. É fama de que vive, mas não tem vida. E a vida da igreja vem por intermédio da palavra rema, da palavra revelada. São igrejas que você percebe que elas não têm palavras reveladas, eles têm estratégias mundanas, mas a palavra revelada eles não têm. A vida, ela vem da palavra. Entenda, foto em redes sociais não revela vida na igreja. O fato de ter boas fotos, ter bons vídeos, ter boa publicidade, não significa que essa igreja tem vida dentro dela. O fato dela postar foto com o templo cheio, não significa que tem vida dentro dela. É claro, como eu disse, aonde tem vida, certamente vai ter crescimento, mas nem todo crescimento é proveniente de vida. Você consegue entender isso? Ou está difícil para você? Está demais para sua cabeça? Não se iluda. Esse é o retrato, essa é a fotografia, essa é a imagem da igreja da Reforma. Uma igreja que protestou, mas não saiu. Tudo é bonito, tudo é lindo, mas falta vida dentro dessa igreja. Você ainda não se perguntou por que Deus está permitindo com que o mundo seja abalado e que as igrejas passem o que estão passando? É porque são cultos que não têm vida, são igrejas que não têm mais vida. Então usam de entretenimentos humanos, usam de mentiras e de enganos. Um culto que tem vida, você não pode sair desse culto da mesma maneira que você entrou. Agora tem culto que você vai,
que você sai pior do que você entrou. Mas uma igreja que tem vida, quando você entra lá dentro, você precisa sair um pouco melhor. Você precisa melhorar um pouco mais. Como está o seu envolvimento, a sua vida diante da obra de Deus? Ah, Maxwell, eu me envolvo de várias formas. Limpo a igreja, vou no monte, vou na célula, vou no culto da congregação. Eu não estou falando das atividades que você pratica. Porque atividades na igreja é uma coisa, vida com Deus é outra. Eu quero saber da sua vida, do seu relacionamento. Como está o seu relacionamento com Deus? Não é as atividades que você tem na igreja. Porque tem gente que pensa que vida com Deus é atividades na igreja. E atividades na igreja não significa vida com Deus. Exatamente, exatamente. Então você precisa entender que não basta eu ter atividade, eu preciso ter relacionamento, eu preciso ter vida com Deus. Você entende isso? Tem que ter vida. Então, atividade na igreja não significa que tem vida, que tem relacionamento com Deus. Tem fama de que vive, mas já morreu. Essa é a imagem dessa igreja. Mas o vencedor é aquele que tem realidade e não apenas nome, não apenas fama. Essa é a característica do crente vencedor dessa igreja. Ele não tem apenas aparência, ele não tem apenas fama, ele não tem apenas nome, ele tem de fato vida. E o Senhor abomina quem tem aparência sem realidade, mantém uma pose de piedade, uma aparência de espiritualidade, de zelo, mas que na verdade não tem fogo queimando diante de Deus. Isso nos faz lembrar dos fariseus, que falavam as coisas certas, mas não praticavam. Eles falavam, mas não viviam aquilo que falavam. Então entenda, é melhor ser um pecador batendo a mão no peito, clamando a Deus, do que ser um fariseu cheio de ortodoxia correta, mas está morto diante do Senhor. O Senhor está à procura de pessoas que não têm apenas fama de que vive. O Senhor está à procura de pessoas que têm realidade, que de fato vive aquilo que fala, que de fato vive aquilo que prega, que de fato vive aquilo que ensina. É isso que o Senhor está à procura. Mas vamos dar continuidade. Versículo de número 2.